Sejam bem-vindos para mais um vídeo e para mais uma apresentação do livro. Hoje, mais uma vez, vamos falar em ciência e em cosmologia e astrofísica. Porquê? Porque eu decidi apresentar um livro muito interessante de um português, Pedro G. Ferreira, que é, portanto, licenciado em Física pelo Instituto Superior Técnico de Lisboa, com o doutoramento pela prestigiosa Imperial College em Londres, em 1995. É atualmente professor de Astrofísica na Universidade de Oxford e tem realizado pesquisas sobre um vasto leque de tópicos na Universidade da Califórnia, em Berkeley, e também no CERN, que é o acelerador de partículas, portanto, em Genebra. Entre outras importantes instituições, tem sido distinguido em 2000 como o Prémio da Royal Society University Fellowship. Mais recentemente tem desenvolvido uma intensa atividade em prol da investigação em diversos países do mundo. Escreveu centenas de artigos para órgãos de especialidade, assim como artigos de divulgação, tendo participado ainda em muitos documentários na BBC, no Channel 4, na Natural Geographic, na Art Channel, na BBC Rádio 4. Enfim, é um prestigiado autor e cientista português e nós temos que dar os parabéns e também a importância àqueles que são nossos, digamos assim, do nosso país, que, diga-se de passagem, dá muito pouco relevo aos nossos cientistas e investigadores. E eu decidi aqui apresentar o trabalho O Estado do Universo, de Pedro G. Ferreira. Portanto, O Estado do Universo, do Pedro G. Ferreira, um livro muito bem escrito, com 200 páginas, muito bem escrito e de uma forma muito, digamos assim, acessível ao público, não é? Porque, mais uma vez, estamos na área da divulgação científica. Este livro oferece-nos um panorama completo sobre a cosmologia do universo, com as várias teorias e, digamos assim, uma explicação bastante interessante sobre as estruturas do nosso cosmos e também de um género de uma introdução na cosmologia e um pouco de física também. Pois bem, depois de falarmos sobre o autor, o livro, editado pela Editorial Presença, o livro Estado do Universo faz aqui uma introdução interessante sobre, de facto, o valor de se estudar o universo e de se interessar pelas ciências. Então, no primeiro ponto, portanto, o livro tem 18 pontos, que vamos ver um a um, podemos ver os pontos um a um. No primeiro ponto temos, portanto, um universo mecânico. Aqui o autor vai fazer a apresentação histórica, explicando, de facto, que, mais ou menos até chegar ao século XVII, toda a gente se regia pelo universo mecanicista, portanto, de Newton, que começou principalmente com Newton. Tivemos alguns investigadores e cientistas como Galileu, não é? O famoso Galileu, e Copérnico, que também ajudaram, de certa forma, a começar a dar uma visão diferente do universo, que até aí era regido portanto, pela filosofia antiga grega, não é? Digamos assim, pelos conhecimentos antigos dos sábios do Oriente, os chamados sábios do Oriente, de Aristóteles também. Tínhamos assim uma visão do universo, um universo infinito, regido por uma esfera celeste com vários níveis, não é? Onde se encontravam as estrelas. Nessa altura não se conhecia, portanto, digamos assim, o tecido do próprio universo, e então imaginava-se esferas de cristais celestes que compunham vários níveis que esses cientistas antigos chamavam o céu, não é? E a partir do século XVII, como eu disse, com as revoluções, primeira revolução copernicana, não é? Heliocêntrica, em que são os planetas que giram à volta do Sol, depois com Galileu também, e depois chegando, portanto, a Isaac Newton, que vai começar a formular a sua primeira visão
de um universo estático, um universo mecânico, um universo em que se consegue, portanto, com base na medição de um ponto, saber todas as direções e todos os momentos, digamos assim, porque nessa altura uma coisa era o espaço e o nosso planeta, outra coisa era portanto, o tempo, não é? O tempo e o espaço eram duas coisas completamente diferentes. E então temos o universo mecanicista de Newton, muito bem descrito aqui, página 19, em que temos, portanto, a lei da gravitação universal e também as três leis de Newton. Depois, na página 32, temos quanto alto é o céu, quando começam começar a descobrir a grandiosidade do universo, não é? As primeiras observações com as estrelas Cepheids, as chamadas estrelas variáveis Cepheids, e também as primeiras observações que começaram a ser feitas por Vesto-Slipher, por exemplo, que começou muito antes de Edwin Hubble a fazer observações sobre, portanto, o nosso sistema solar e a nossa galáxia, e depressa se começou a visualizar que o universo poderia ser muito maior, porque até essa altura pensava-se apenas no nosso sistema solar e na nossa Via Láctea, não se conhecia absolutamente mais nada. E depois temos na página 43 a revolução do espaço-tempo, da geometria do espaço-tempo, por Albert Einstein, que vai formular em 2005 a sua famosa teoria da relatividade restrita, e depois em 2015 a relatividade geral, em que primeiro na relatividade estrita Einstein vai nos falar neste parâmetro que vai ser unido, espaço-tempo, e também sobre, digamos assim, a sua famosa equação, não é? Em que vai relacionar a matéria e a energia. E depois, na teoria da relatividade geral, então, temos as equações matemáticas que vão relacionar também o novo tecido do espaço, que seria não mais uma força invisível, como a gravidade, mas sim o próprio tecido que se torna ele próprio a própria métrica, não é? Por isso é que tem o nome de métrica, não é? Em que é o espaço que de facto encolhe e não nenhuma força invisível que faz gravitar os planetas. Portanto, essa é a teoria da relatividade geral que Einstein vai formular e que aqui o nosso Pedro G. Ferreira vai aqui explicar muito bem neste capítulo. Página 58 temos um universo em evolução, muito interessante também, e depois na página 70 a recessão das galáxias distantes, em que várias descobertas vão começar, desde o famoso astrónomo e observador Edwin Hubble, que vai relacionar, portanto, o afastamento e a velocidade das galáxias, não é? Que se estão a afastar umas das outras e que se estão a afastar do planeta, não é? Com a sua famosa lei, não é? De V igual constante de Hubble mais distância, ou seja, que portanto, o afastamento da distância das galáxias está diretamente relacionado com a distância que se encontra de um observador. Portanto, esta lei vai, portanto, revolucionar também tudo o que se pensava até aí, não é? Um universo mecânico, estático, um universo que era igual em todas as direções. E eu aqui quero pedir desculpa num dos vídeos que eu fiz há pouco tempo sobre as hipóteses de Deus, do livro das hipóteses de Deus, em que eu confundi duas palavras, mas vou aqui rectificar. Fica aqui, portanto, as minhas desculpas e também o erro em que eu confundi a palavra isotrópico com a palavra antrópico. Não é antrópico, mas sim isotrópico, que é, portanto, o universo que tem as mesmas propriedades em todas as direções pela qual um observador possa, portanto, olhar, não é? Peço desculpa, portanto, desse pequeno lapso no último vídeo. Continuando, temos, portanto, como eu disse, na página 70 a recessão das galáxias distantes, depois na página 78 um começo e a fotosfera cósmica, muito interessante, portanto, na página 78, e depois na página 91 as origens dos elementos leves e a bola de fogo primordial. Aqui depois uma explicação sobre
os primeiros elementos do nosso universo em termos de partículas, não é? Começaram a ser desenvolvidas principalmente na chamada teoria do Big Bang, não é? Que foi formulada pelo padre jesuíta belga Georges Lemaitre, que formulou, portanto, o átomo primordial, não o Big Bang, porque isto é uma alcunha que o astrónomo Freddy Hall teria dado como, portanto, como um gozo, não é, próprio dessa teoria, porque ele não acreditava, ele era partidário do estado estacionário, do universo em estado estacionário, que continuamente se vai recriando matéria, não é? Expande-se, recria matéria, expande-se, novamente recria matéria, que é chamado estado estacionário, e teria assim alcunhado, digamos assim, a teoria de Georges Lemaitre do átomo primordial de Big Bang, porque não tem muito a ver com Big Bang, não é nenhuma explosão. E aqui nesta passagem, sim senhor, na página 91, portanto, a origem dos elementos leves e a bola de fogo, que nos vai explicar, e foi o próprio Freddy Hall, depois em investigações sobre a propriedade, as várias propriedades do tecido do universo e das estrelas principalmente, que veio a descobrir os primeiros elementos, como é que se formaram os primeiros elementos, dos elementos pesados aos elementos mais leves, e se descobriu então, de facto, que o átomo primordial era a teoria que mais, portanto, descrevia, portanto, a origem do universo, digamos assim. Depois, no capítulo 8, a alquimia das estrelas, lá está, não é? Uma descrição muito bem feita, portanto, digamos assim, da matéria em que são constituídas as estrelas, página 99. Depois, na página 111, as forças fundamentais e a origem da matéria, portanto, as 4 forças, não é? Força eletromagnética, a força nuclear forte e a força nuclear fraca e a força da gravidade, não é? Portanto, a descrição de todas essas forças dentro do domínio da física. Depois temos, na página 122, portanto, a gravidade lança luz sobre o invisível, aqui junto com a teoria da relatividade geral e as novas descobertas na teoria quântica. Tudo isso depois, aos poucos, em termos históricos, vai lançar novas luzes sobre o tecido do espaço. Depois temos, portanto, as ondas gravitacionais, muito interessante também, que esta tem sido uma área da física, uma área nova, sensivelmente nova, começou mais ou menos em 2015 e muita gente na cosmologia, na astrofísica, está a apostar nesta área do estudo das ondas gravitacionais. Já temos assim grandes 4 estações no mundo que fazem estes estudos, tentam, portanto, captar, digamos assim, por meio de uma tecnologia um pouco complicada agora para estar aqui a explicar, as ondas gravitacionais vindas do universo, não é? Depois temos, portanto, na página 130, o capítulo 11, matéria escura e exótica. Não confundir a matéria escura, que eu prefiro chamar de matéria exótica do que energia negra, ou energia escura, que é outra coisa que vamos ver mais para a frente. Matéria escura é aquilo que não se consegue visualizar, mas que sabe-se que existe e tem massa. Podem ser planetas, podem ser uma série de coisas e constitui, portanto, a composição do nosso universo. Depois, no capítulo 13, temos a energia escura, que é o quinto elemento, na página 150, segundo, portanto, Pedro G. Ferreira. Muito bem, a energia escura, que compõe uma grande parte, quase que se supõe que seja pelo menos 70% da composição do nosso universo, essa energia escura que não se sabe o que é e que se presume que seja a origem do aceleramento das galáxias, dos grupos, dos chamados grupos das galáxias e também depois das ilhas gigantescas que formam os vários grupos das galáxias, não é? Que compõem o nosso universo. Depois, portanto, na página 158, capítulo 14, da ordem ao caos, portanto, podemos aqui ver um pequeno resumo da segunda lei da termodinâmica, não é? Que parte, portanto, da organização para a desorganização, segunda lei da termodinâmica. No capítulo 15, o som primordial, portanto, aqui vamos ver os vários ecos que estão no universo que nos podem comprovar que houve uma expansão, uma inflação muito grande, com uma radiação de fundo em micro-ondas, descoberto por Wilson e Penzias, não é? Portanto, nos anos 60, não é? Meados de 60, que foi descoberto acidentalmente, conseguiram descobrir essa radiação em micro-ondas,
radiação do fundo em micro-ondas, que é o eco energético que teria deixado esta expansão, esta inflação do átomo primordial. Depois então temos no capítulo 16 a ecologia das galáxias, muito bem aqui, a constituição das galáxias, página 181. No capítulo 17 temos, portanto, um capítulo interessante sobre enrolado e deformado, aqui 190, a teoria das cordas, explicado assim mais ou menos por este autor. Também em parte uma pequena introdução sobre os chamados multiversos. E por fim, temos o último capítulo, capítulo 18, e no começo, portanto na página 201, em que podemos ver aqui uma pequena introdução sobre a teoria quântica, portanto, da gravidade, muito interessante, a teoria quântica da gravidade, e também as tais teorias que teriam sido, portanto, que teriam acontecido por causa de tais flutuações quânticas aleatórias, que digo-vos já que eu não sou nada partidário desta visão, que para mim é muito mais, digamos assim, uma teoria do que outra coisa, não é? Portanto, é muito confusa essa teoria quântica das flutuações aleatórias, mas, enfim, ela está portanto, exemplificada com equações matemáticas, está muitas vezes mostrada que é possível, mas que eu não estou nada convencido disso. Como meus amigos sabem, eu sou partidário das ideias do desígnio inteligente, portanto, eu acredito, portanto, num desígnio da informação e da constituição da matéria por meio dessa informação. Penso que faça muito mais sentido, mas para isso remeto os meus amigos para o vídeo as hipóteses, o regresso da hipótese de Deus, as três grandes hipóteses na biologia, na física e também, digamos assim, na cosmologia, não é? As três grandes ideias do autor Stephen C. Meyer, que explica isso muito bem no seu livro, O Regresso da Hipótese de Deus. Mas, continuando aqui no livro, já estamos a fugir à conversa, o livro aqui do Estado do Universo, portanto, temos aqui, portanto, uma descrição muito pormenorizadamente bem feita e também acessível, bem escrito, de uma forma simples, compreensível para todos, de facto, da origem e da composição e do estado do nosso universo. Aliás, o próprio título do livro, O Estado do Universo, portanto, que remete precisamente para isso, uma visão magistral do desenvolvimento do pensamento cosmológico desde a Grécia Antiga, passando por Newton e Einstein, até a atualidade. E depois algumas observações do The Independent, que diz que o livro é um livro rigoroso, claro e atual, e The Guardian, que também diz uma obra profundamente interessante. Portanto, um livro, de facto, que está aí à venda, não é? Nas livrarias, e que vale a pena para quem quer aprofundar os seus conhecimentos em astrofísica, em cosmologia, em astronomia também, em física, pode procurar este livro e, portanto, ler este livro. É mais uma recomendação aqui do meu canal. Mais uma vez, espero que tenham gostado. E um abraço a todos e até uma próxima.